Só com o cupom FUTEBOTECO você ganha até R$ 100 de bônus pra apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Celso, não tenho como começar sem falar disso, porque eu já tava pra te chamar, já tinha um tempão, porque a gente sempre falava, a gente sempre conversa sobre potenciais pessoas que a gente gostaria de conversar, e o seu nome sempre teve no nosso radar. E aí, a gente acabou fazendo aquelas coisas de olhar as pautas do dia e nos deparamos com a notícia de que você, surpreendentemente, na nossa opinião, tinha deixado a Gazeta depois de tantos anos, né? E como é que tá? Como é que foi esse processo? Por que você tomou essa decisão? E quais são os planos de agora em diante? Tanta coisa a respeito disso. Vamos lá, acho que eu vou começar de trás para frente, pela sua pergunta. Você sabe que é uma coisa que para mim tem sido muito, muito importante esse momento. Tenho conversado com pessoas, sobre questão de carreira, sobre... É muito tempo, né, numa emissora. A gente tá falando de quase 32 anos, a gente tá falando de uma vida inteira. Você tem 35, quer dizer, eu entrei lá, você tinha só 3 anos. Você nem tinha nascido. Eu tenho 31. Então, você nem tinha nascido. A minha filha não tinha nascido. Então, minha filha tem 29. Meu filho tem 7, tem um filho de 7 também. Então é uma vida. É uma vida, assim, eu diria uma vida bem vivida. Porque eu comecei lá como produtor, depois eu virei repórter, que era, na verdade, meu grande sonho, quando eu aceitei o convite para ir para a Gazeta, era fazer reportagem. Aí da reportagem eu comecei a narrar. Isso tem o dedo do Chico Lang, inclusive. Eu narrava futebol de botão quando era moleque, imitando o Luciano do Vale. Olha o tiro, tal, aquela coisa toda. Você fazia aqueles VTs, né? Do Mesa Redonda dos Gols e isso tal. começou com isso. Aí o Chico falou assim: pô, Celso, tem uma voz bonita. Eu já era locutor de rádio quando eu entrei. Eu trabalhava na Antena 1, trabalhei na Antena 1 paralelamente por quase 2 anos entre Antena 1 e Gazeta. Só que eu era locutor de rádio FM, então não tinha essa experiência de narrar na televisão. Aí eu hesitei algumas vezes, até que chegou um dia, eu falei assim, deixa eu dar uma olhada como é que eu sou narrando. Peguei lá um editor de imagem, pegamos um VT com um jogo e narrei em cima. Eu sou muito crítico comigo, eu sou chato comigo mesmo. Até porque muito do que eu desenvolvi foi de maneira muito autodidata e me odiando muito. E tentando melhorar, fazer com que eu gostasse da minha performance. Acho que tem muito isso hoje no meu lado professor. No sentido de tentar extrair o melhor de cada um de uma maneira mais crítica. Mas só que sabendo o que você deve fazer para corrigir. Na época eu ia muito pela minha intuição, pelo meu feeling. Ouvi uma pessoa ou outra, mas isso é um assunto para a gente continuar depois. E aí eu ouvi e falei assim, poxa, não é que é legal? E não é que dá jogo? Aí comecei a fazer os jogos, então eu fazia reportagem. Eu lembro que o primeiro jogo que eu fiz foi um jogo do São Paulo, não lembro contra quem. Então eu narrava o jogo ao vivo e eles editavam os melhores momentos que a gente não tinha os direitos de transmissão, né? Mas foi bacana porque quando a Gazeta adquiriu direitos de transmissão, Copa São Paulo, Campeonato Paulista... Campeonato Paulista Sub-20, e aí eu já narrava os jogos ao vivo. Vôlei, campeonato de vôlei, basquete. Então eu me tornei narrador de fato a partir de uma ideia do Chico. Então, reportagem, narração. Depois veio o convite para fazer o Gazeta Esportiva, para apresentar e depois comentar. Comentar para mim era uma coisa muito estranha quando me chamaram para comentar o programa. Porque eu tinha um certo preconceito com o comentarista. Eu achava que era um monte de cara cagando regra, entendeu? De mau humor, frustrado. Então eu precisava encontrar um meio que me satisfizesse, que eu sentisse, tipo, que faz sentido para mim comentar. E para mim isso gerou uma certa, tipo, Celso, vamos lá comentar. E aí eu aceitei, obviamente. Mas eu fiquei refletindo, tá, que tipo de comentarista eu quero ser? Então, eu busquei o tipo de comentarista que eu gostaria de ver. Um comentarista que eu gostasse de ver. E nesse contexto, um cara que eu observasse um certo senso de justiça, um certo senso de respeito, que muitas vezes eu
não via em pessoas trabalhando. Sabe, se eu fosse analisado, por exemplo, com aquele cara, como é que eu gostaria que ele atuasse? Que ele agisse? Então isso pautou o meu lado comentarista no começo, que custou um preço. Eu vou falar sobre esse preço depois. Então comecei muito informativo, aí tentando... eu não queria, por exemplo, surgir do nada. Quem é esse fedelho com menos de 30 anos, já apontando o dedo, falando que o cara é isso, que o cara é aquilo. Então comecei respaldando com números, com coisas, até ir criando uma afinidade, uma relação com o público que me credenciasse a dar uma opinião de uma maneira mais crível, incisiva. com credibilidade. Tipo, não é um Zé Mané que surgiu do nada e fica aí falando o que não deve ser feito. E depois como comentarista, depois âncora de programa, apresentação, gestão, chefe de reportagem. Aí trafeguei no jornalismo, apresentando o Plantão da Saúde na época da Covid, entrevistando economistas, políticos, hora do voto, aquela coisa toda. Enfim, na Gazeta eu acho que eu fiz tudo que um jornalista almeja. Então eu sou muito grato à Gazeta, primeiro por ter confiado isso em mim, a mim, sabe? Ter me dado a oportunidade. Se ficar 25 anos num programa de TV aberta por tanto tempo, é algo muito raro. Quem que a gente conhece que ficou tanto tempo no mesmo programa diariamente na TV aberta? Sei lá, de cabeça eu lembro do William Bonner no Jornal Nacional, a da Maria Braga, que num programa Só, não lembro. Sinceramente não lembro. Então para mim foi um feito e eu sou muito grato. A questão é que é um relacionamento longo. Eu faço sempre a metáfora de um casamento, porque para mim é a que melhor define. Então, de repente, o casamento, você vem, você se apaixona, você vai, cresce. Chega uma hora que você já não está caminhando junto mais. E você tem que separar. Separar em nome da saúde mental, da sua saúde mesmo, no sentido de ter novas perspectivas, ter novos caminhos. E para mim pesou muito na hora de sair da Gazeta, foi uma questão... às vezes já vi um desgaste natural em questões às vezes internas, de questões editoriais, enfim, né? E havia uma questão que eu comecei na reportagem, depois fui para a Gazeta Esportiva. 2002 eu ganhei um programa chamado Mesa Redonda Nova Geração, que eu apresentei, depois acabou, a programação saiu do ar toda da noite, esse programa fazia parte, o programa também saiu do ar. E havia uma promessa, em 2008, foi chamado para conversar, de que um dia a gente está trabalhando a sucessão do Mesa Redonda e você vai ser o apresentador do Mesa Redonda nesse processo sucessório. O Flávio está lá, não sabemos até quando ele vai ficar, e beleza. E eu nunca... isso para mim foi muito curioso, porque me foi feita uma oferta de algo, eu não consigo ficar cobiçando algo que é de uma outra pessoa. Claro. Eu vi aquilo, ok, entendi que vai ser um dia, e para mim um dia ainda não veio. Falamos sobre isso na abertura do programa. Eu sou muito preso ao agora, então, e também nem faz sentido para mim ficar pensando em algo que não é meu, e não aconteceu. Aí nesse meio tempo pintou um convite para a ESPN, que eu não fui. O Trajano me chamou para ir para a ESPN na época. Caramba. E eu não fui. Não fui até porque a Gazeta não liberou e porque tinha planos para mim. Era um processo na época que o Trajano me chamou. E foi uma coisa muito legal que o Trajano... Esse lance do Trajano me chamou muito... Tô falando muito, né, cara? Não, manda ver, cara. Hoje é pra Tô isso, falando cara. muito, né? Eu primeiro ouvi que o Trajano estava perguntando de mim para algumas pessoas que haviam trabalhado comigo. Então eu achei isso muito legal. Tipo, tá, o cara é um profissional, mas como é que ele é? Então foi buscando informações com outras pessoas. E depois que ele recebeu algumas informações, ele me chamou para conversar. Eu disse, já te acompanhava, ouvi muita gente aqui me mandando mensagem, contrata o Celso Cardoso da Gazeta, tal. E aí que gostaria que você viesse para cá para a gente fazer o bate-bola na época. Eu acho que não tinha ainda, está começando. Então 2 vezes 3 vezes por semana, não tenho a verba para te tirar da Gazeta, mas gostaria de contar com você agora para depois a gente ver o que acontece. Só que aí a Gazeta não liberou porque eu tinha um contrato de exclusividade com a Gazeta, tudo passou. Aí veio também já tinha, na verdade, a parceria com o Esporte Interativo, eu já comentava
Liga dos Campeões, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Italiano na época, acho que também, eliminatórias sul-americanas, então tá. E depois outras oportunidades, enfim, de um programa, de uma transição de departamento, e aí a resposta sempre era: Celso, nós temos planos para você. E o plano era justamente o Mesa Redonda. De repente chega a hora. A gente recebeu a informação recentemente que o Flávio Prado Saiu. E o próprio Flávio, em 2018, ele tinha ouvido isso mesmo, que eu seria o sucessor dele. E foi uma coisa assim que o Flávio, eu fiquei até constrangido na época, mas o Flávio me conhece. A gente está em reunião até agora de um novo projeto. Ele sabe da minha lealdade. E se o Flávio tivesse que ficar mais 10 anos, Não teria problema. Não teria nenhum problema. Tô fazendo Gazeta Esportiva, tô fazendo as minhas coisas e tá tudo certo. Só que aí uma vez saiu, e a promessa foi feita para mim, não foi algo que eu pedi. E aí veio a resposta: Celso, você é o primeiro na linha sucessória, mas não vai ser você. Foi o Osmar Garrafa, né? Foi sim, mas poderia ser qualquer outra pessoa. Aham. Não é a um pessoa nome que esteve escolhido. no lugar. Sim. Não é um nome escolhido. Não é um nome. Não é essa a questão. A questão é que havia feito uma promessa e chegou a hora não. Chegou a hora não, seja lá por qual razão, você percebe então que qual o sentido? Qual o sentido de continuar? Para onde eu posso ir? O que eu posso crescer? E aí foi uma decisão difícil, mas e a Gazeta foi muito correta nesse sentido, atendendo ao meu pedido. Acho que não era a hora de continuar e terminamos o casamento ali, né? Então agora eu tô livre para seguir o meu caminho. Como você fez essa analogia com casamento, você se sentiu traído? Senti. Me senti traído, sim. Esse é um ponto que eu não vou negar. Me senti traído.